É um momento de oração, de acampamento. Você está ali todos os dias orando. Não é, o pessoal distorceu totalmente o sentido que é realmente uma campanha. Então nós temos essa questão, amém? Então estaremos aqui durante esses 12 dias com alguns temas, né? O tema central é o mesmo, né? Sobre santidade, e os subtemas que cada um aqui vai estar trazendo e ministrando a honra e glória do Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse bem ligado, pudesse anotar, pudesse se preparar para esse momento, para que você possa realmente entender muitas coisas. Deus fala conosco através da tua palavra, amém? O texto-chave é 1 Pedro, capítulo 1, é o versículo 16. Quando você vai estudar a santidade, irmão, é um tema central em toda a Bíblia. É interessante isso, desde lá de Gênesis, nos primeiros escritos, nós observamos essa separação, essa diferença de Deus. Deus é um Deus separado de qualquer coisa. Ele é uma criação, e uma das dúvidas que muitas pessoas têm, quem criou Deus? Deus é santo. Então nós entendemos esse assunto como a centralidade da Bíblia, a santidade de Deus. E Ele separa pessoas para que possam participar um pouco, né, ou o mínimo dessa sua santidade. Amém? Em 1 Pedro 1,16, nós falamos ontem, diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então Deus está falando, sejam santos porque eu sou santo. Amém? E dentro disso nós temos a natureza de Deus, ou a natureza da santidade. Então antes de falarmos algum assunto, nós temos que primeiro entender a natureza da santidade. E o que seria a natureza da santidade? Seria a essência da santidade, o que é de fato lá no profundo da santidade. Então é uma das... Presta atenção, co-participantes da natureza divina. Foi por isso que Jesus virou para Cornélio e falou assim, para Nicodemos, desculpa, confundo os dois, Cornélio em Atos 10, e falou assim: é necessário você nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter uma natureza divina. Você tem que partir de outra questão, porque isso é ser santo. Quando eu nasço de novo, eu sou separado para Deus. E é isso que está acontecendo na igreja moderna. As pessoas são enganadas com leves discursos, com doutrinas diabólicas, com palavras persuasivas de sabedoria humana, que levam as pessoas a achar que são alguma coisa. E na verdade são pessoas perdidas, que perderam, ou não têm, aliás, na verdade, um DNA divino. Está dizendo aqui, olha só que maravilha, coparticipantes da natureza divina. A partir do momento em que eu nasço de novo, que eu passo a estar com Deus, eu passo a ser participante da natureza divina. Isso é santidade, é lá no profundo. E ele vai dizer mais, livrando-nos, e uma das características de uma pessoa que tem a natureza divina é essa, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então eu sou liberto, eu sou livre disso. Então isso não passa a ser minha prioridade. Eu posso até fazer isso de vez em quando, mas o meu DNA vai me levar. É igual aquela questão: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando crescer não se afastará dele. Ele pode até sair do caminho, mas uma hora ele volta e fala: não, peraí, eu tenho que voltar. Sim ou não? Nós temos a natureza divina. Nós podemos até, o justo, o homem de Deus, ele cai 7 vezes, e 7 vezes Deus o levanta, Deus o restaura, porque ele tem uma natureza divina. E eu vejo pessoas hoje na igreja caídas, pessoas que não têm que as suas paixões estão envoltas naquilo que é palpável, visível, sem um DNA. É interessante isso. A santidade nasce dessa nova natureza, e não do nosso esforço, dessa natureza, desse DNA divino. Então quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, e aí vem aquela palavra que os mandamentos de Deus não são pesados, o meu fardo é suave e leve, eu começo a participar dessa natureza. Romanos 9,16 vai dizer assim, Romanos 9,16, assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Eu vou ler em outra tradução que é mais compreensível, que é João Ferreira de Almeida, que diz assim: assim, pois,
Isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Então, eu não vou a Deus. Aí muita gente usa esse texto aqui para dizer que Deus escolheu uns e rejeitou os outros, simplesmente por isso. Não. Aqui simplesmente ele está dizendo o seguinte: nós não temos o poder de ir atrás da revelação, de ir atrás de Jesus, não. É Ele que vem até nós, amém? Nós não temos o poder de entender Ele. É Ele que vem e nos chama, e nos convida para nós o entendermos. Eis que estou à porta aí, bato. Nós não temos a condição de irmos até Jesus e bater na porta dele e falar: eu vim aqui te encontrar. O ser humano não tem isso. Ele é um ser caído. Então a nossa orientação é: Jesus vem até a porta e bate. Ele nos chama para essa revelação, para essa natureza divina, para essa condição de santidade. Ele nos convida à santidade. E aí aquele que ouvir a voz e abrir a porta. Então é para você entender. E aí João 15:16 explica isso um pouco. Ele vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem compreender, não é pela sua vontade, não é por você muito estudar, é pelo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Em João 16 vai dizer que vai te trazer a revelação, que vai te ensinar. Então entenda isso, a natureza da santidade, ela procede do Espírito, é algo profundo, que vem do Espírito, e não é pela minha capacidade intelectual, pelo contrário, a soberba procede à queda. E eu começo a achar que eu sou algo. Por isso que eu falei aqui na oração: para o inferno todo o entendimento humano, todo o intelecto. Porque muitas vezes nós queremos aplicar a algo de natureza divina, a algo de natureza santa, algo humano. E você não vai entender o Evangelho, não vai conseguir se santificar durante esse ano, se você não começar a entender que não depende da sua força. E é por isso que nós entramos na presença de Deus. Quando você vê uma pessoa forte, eu vou te mostrar uma pessoa forte. É uma pessoa que não ora. É uma pessoa que não pede conselhos. É uma pessoa que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia porque ela não precisa. Ela é forte. Ela não tem uma natureza santa, ela tem uma natureza humana. Que as pessoas não podem, eu não posso ser fraco. Como que funciona o Evangelho? É perder. Como que funciona a natureza da santidade? É perder. Eu perco. Então eu sou fraco. Então quando eu estou dentro dessa natureza de fraqueza, eu falo: eu tenho que orar, porque eu dependo de Jesus. Não tem como caminhar sem Ele. Não tem como andar nesse mundo sem Ele. Quando eu penso: eu sou forte, não, eu entendo, eu sei fazer isso. Eu vou lá e vou resolver. Quando eu sou fraco, eu digo: Jesus, eu preciso do Senhor. Então, antes de resolver, eu vou orar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um exército dos valentão. Era ou não era? Um exército dos caras que fazia as coisas. Mas pode ler a história de Davi. Todas as vezes que ele ia sair para a guerra, o que ele fazia? Orava. Falava: Deus, me ajuda. E no dia, qual foi o maior pecado de Davi? Isso aí a gente sempre fala. Muita gente acha que foi o adultério, não foi. O maior pecado de Davi foi o censo. Foi quando ele contou o exército dele, falou: como é grande o meu exército. Morreram não sei quantos mil pessoas por causa da sua soberba. Porque ele achava que porque deu alguma coisa ele era forte. E não é por quem quer. Santidade, ela vem e nos transforma nessa condição. Quando você é forte, você destrói essa natureza santa, essa natureza divina. E você sabe, você conhece, você consegue fazer. Então você não precisa de Deus. E é por isso que muitas pessoas aqui não têm tido uma vida de oração nesse ano. Não teve uma vida de oração. É por isso que muitas pessoas não foram meditar na palavra de Deus para aprender. Tem pessoas que meditam para debater. Aprendem palavras difíceis, complicadas. Começam a se aprofundar. Não é para se relacionar. Não é para aprender. Não é para ficar mais dependente de Deus. Mas é para ficar mais orgulhoso e soberbo. E aí você não vê a natureza divina, a natureza da santidade se manifestando na vida dessa pessoa. Você vê que ela é igual a qualquer outra pessoa. Filipenses 2:13, Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus que produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua vontade. E então por isso que eu dependo de Deus. Jesus falou em João 15, sem mim nada podeis fazer.
Então eu entro na presença de Deus para que Ele possa me levar dentro da tua vontade. E é isso que as pessoas não têm hoje. Então a natureza da sua santidade se baseia dentro da vontade de Deus, que Ele vai realizar na minha vida. E Ele te dá liberdade, biblicamente falando, de você viver pelos seus sentimentos, de você viver na sua carnalidade, de você viver nas suas ideias. E quanto mais você se afasta dessa espiritualidade, dessa santidade, mais carnal você vai se tornar, e mais indiferente à santidade você vai ser. Amém? Amém, irmão? Amém? Tem alguém comigo aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Segunda coisa, eu falei a natureza da santidade. Segunda coisa, a marca da exclusividade. A marca da exclusividade. Querendo ou não, Deus, na santidade existe exclusividade. Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus eleitos. Como Ele faz isso, não é um assunto de hoje. E é mais complexo, mas Ele tem. Amém? Quando nós vamos ler 1 Pedro, coloca aqui para mim, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Presta atenção, não perca o foco. Amém? Não perca o foco. E qualquer coisa os obreiros aí ajuda. Vamos lá. 1 Pedro 2, verso 9. Diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então presta atenção nessa questão de santidade. É uma marca de exclusividade. Deus nos escolhe, Ele nos tira do plano das trevas e nos leva para o plano do seu Filho. Ele nos tira do projeto de condenação e nos leva para o projeto de salvação. Ele nos tira do projeto natural, do projeto mundano e nos leva para o projeto santo. Isso é interessante. Amém? Glória a Deus. Então essa questão, irmãos, você olhar para o povo de Deus como alguém separado, alguém diferente, isso tem que ser notório. E o povo exclusivo, ele se manifesta com exclusividade. Há manifestação de exclusividade. E ele está dizendo o texto: propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Então uma pessoa santa, ela fala diferente, ela conversa diferente, ela age diferente. Ela não só tem o prazer de vir na casa de Deus, ela tem o prazer de participar das coisas de Deus. Ela não tem só o prazer de ouvir falar de Deus, mas ela tem o prazer de falar de Deus. E essa é a questão. Anunciar as grandezas de Deus. E por quê? Porque o povo santo, essa propriedade exclusiva, ela começa a viver um relacionamento com Deus. E dentro desse relacionamento há uma manifestação de Deus com coisas maravilhosas. E é por isso que a proclamação das grandezas, porque eu começo a viver um relacionamento profundo. E é o que a religião não pode proclamar, porque a religião não tem santidade. A religião, ou a religiosidade, muitas vezes, é um artifício humano, filosófico, para afastar a pessoa de Deus. Porque ela trabalha só o estereótipo. Ela não trabalha no DNA e na essência, como nós falamos anteriormente. Ela só trabalha no quê? Na condição superficial. A propriedade exclusiva da santidade, ou a marca exclusiva, ela vai trabalhar no interior. Porque você foi escolhido, você foi tirado, você foi colocado. Então é natural, espiritual, você promover o reino. Porque você foi escolhido. É natural você ter um relacionamento com Deus. Ele está dizendo assim, ó, eleita, geração eleita, sacerdote real. Ou seja, ligação direta com Deus, relacionamento com Deus. Eu fui separado de um mundo que não ouve Deus, que não tem Deus, para me relacionar com Deus, para ter um contato
com Deus, para ter vida com Deus, para falar com Ele, ouvi-lo. Nação separada, povo de propriedade exclusiva. E eu passo a ser não deste mundo, mas eu passo a ter essa marca exclusiva. E essa marca exclusiva, ela vem através do quê? Ela vem através do selo. Amém? Efésios 4:30, do selo do Espírito Santo. Então nós fomos, todo mundo sabe, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando? A partir do momento que de fato aceitamos Jesus. Aceitar Jesus não é você levantar a mão na igreja e falar, eu aceito você, Jesus. Não, não é isso. Aceitar Jesus é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, que Ele abre o nosso entendimento e nós passamos a entender quem é Jesus. E diante disso nós entregamos a nossa vida a Ele. Seria muito fácil levantar a mão e falar, eu te aceito. Não seria muito fácil? Por isso você vê muitas pessoas levantando a mão, te aceito, e está na amargaça, numa vida desgraçada. Por quê? Porque, de fato, não foi de coração. Aquilo foi dentro até de um pedido. Se você aceitar Jesus, Ele vai curar o seu isso. Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai te dar uma casa nova. E a pessoa não aceita Jesus, não é por quem Ele é. Aceita Jesus porque Ele pode dar. Vou na igreja hoje porque eu estou precisando disso. Então, perdeu totalmente a referência. O que nós estamos falando do selo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo de Deus vem e te salva. Ele te tira. Ele abre o seu entendimento. Ele te traz um novo plano, um novo projeto. Ele te sela, diz a palavra. E aí Efésios 4, versículo 30, diz assim, Efésios 4, 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então a marca exclusiva de Deus, o selo do Espírito, está dizendo assim, não entristeçais o Espírito. E é o que muitos têm feito. Dentro desse plano de santidade, nós começamos a viver uma vida qualquer, sem separação ou igual o mundo. E perdemos totalmente a referência de santidade. E começamos a entristecer o Espírito. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito. Falem do Pai, falem do Filho, mas não falem contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele está habitando em nós. Então não entristeça o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, ó, não apagueis o fulgor do Espírito, o selo que indica o dono. Não apagueis o fulgor do Espírito, ou não apagueis o Espírito Santo. E muitas pessoas dentro dessa marca exclusiva têm entristecido, têm apagado aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com a igreja. E apagar o Espírito Santo, o fulgor do Espírito, o Espírito fala conosco, mas ele fala no como? No ambiente espiritual. É por isso que Jesus fala assim, ó, vai chegar um dia que o noivo será tirado, aí vocês vão ter que jejuar. Porque o jejum, ele quebra a minha carnalidade. Ele começa a quebrar a minha carne. Então eu começo a ficar sensível à voz do Espírito. Existem pessoas aqui que não têm sensibilidade ao que o Espírito Santo de Deus está falando. São pessoas que não escutam o que o Espírito Santo de Deus está falando, mas sim os seus anseios, os seus desejos. E são pessoas que vivem pelos seus próprios, as suas próprias vontades, seus próprios caminhos. Então a marca da exclusividade, o vaso de honra. Então nós sabemos que em uma casa existem vários utensílios, mas existem utensílios que ele é diferenciado. Existem utensílios que ele é colocado num lugar especial, que você usa mais. Que talvez você precise de todos ali, mas existe aquele que você usa mais. E esse é o problema. A igreja moderna, por viver uma vida numa carnalidade absurda, ela tem perdido esse valor, essa valorização. E tem perdido o foco. E você vê hoje pessoas que poderiam ter um ministério maravilhoso, ganhando almas, ouvindo o Espírito Santo, sendo orientado, levado pelo vento. Deus podia levar ele ali, trazer a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Vamos comentar agora isso. Pessoas que vivem uma vida normal, natural, uma vida sem verdadeiramente ser marcado, ou não parecer marcado com exclusividade, como povo santo. E isso é um problema. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz assim, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Presta atenção. Então,
eu começo a viver uma vida de entristecimento do espírito. E ele está dizendo, se alguém se purificar desse pecado, a responsabilidade é sua. Como que eu me purifico do pecado? Jesus já morreu, o sangue dele já me lavou os meus pecados. Mas eu preciso de um relacionamento com ele, para que eu possa ficar focado nele. Então como é que eu me purifico hoje? É indo lá e fazendo sacrifício? Como os judeus fazem? Não. Eu me purifico quando eu tenho um relacionamento com Deus. Quando eu começo a meditar na palavra, a ler a palavra vai limpando a minha mente, limpando o meu coração. E eu posso começar a olhar e ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Isso é vida em santidade, vem lá do profundo. E tem pessoas que não conseguem mais ouvir a voz. E ele está dizendo claramente, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra. Então o Espírito começa a pegar essa pessoa e usar essa pessoa naturalmente. Começa a levar essa pessoa para experiências profundas, onde ele pode começar a falar das maravilhas de Deus. Então ele não vai falar de Deus pelo que ele aprendeu ou ouviu falar. Ele começa a falar de Deus o que ele está vivendo com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua experiência profunda com Deus. E é isso que a igreja moderna não vive hoje, experiências profundas com Deus. E vive do que as pessoas falam, do que as pessoas dizem. Acham que é ser perfeito, igual eu estava falando ontem. Santidade não é perfeição. Santidade é você estar aos pés do Senhor. E mesmo dentro de uma imperfeição, você está dependendo de Deus. Porque senão não falava de fraqueza. Quando sou fraco, é eu que eu sou forte. Porque aí eu dependo de Deus. Então todas as vezes que eu peco, eu olho para mim. Eu falo, como eu dependo do Senhor, não é por mim, não é pelo meu poder, não é pela minha capacidade, é pelo Senhor. E tem muita gente que quando peca, às vezes, fica triste, por quê? Porque tem gente que peca para a morte. O pecado entristece essa pessoa e ela não consegue se relacionar com Deus. Por quê? Porque ela não conhece Deus. E você vê isso muito na igreja, estou errando sempre, vou parar. Diferente da pessoa que foi separada. Ela peca, ela vai para os pés do Senhor. Porque ela depende de Deus e fala, Senhor, eu entendo que não é por mim. Uma pessoa que peca e sai da presença de Deus é porque ela acha que ela é alguma coisa, ou acha que Deus não é capaz de fazer alguma coisa. Então purificar do pecado, resumindo, é quando você entra na presença de Deus. E 1 João 9, se você pedir perdão dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda iniquidade. Então eu entro na presença de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a ler os textos bíblicos e ter isso como verdades absolutas. E aí eu entro dentro do quê? Dentro dessa marca exclusiva. Para quê? Será como um vaso de honra, santificado. Aí eu sou santificado. E aí é útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. E aí você vê poucas pessoas aqui de fato, na igreja, na nossa igreja, fazendo de fato de coração. Fazendo de fato, faz por algum medo, por alguma coisa. O santo ele não faz por medo, ou fazendo para ser elogiado, ou fazendo por aquilo, ou fazendo por isso, ou fazendo para se socializar mesmo, ou fazendo porque quer ser útil. Não, um santo ele não faz por isso, um santo ele faz naturalmente. E quando uma pessoa agradece, ele nem liga. Hoje nós temos trauma. De vez em quando tem que agradecer, né, irmão? Falei, mas a Bíblia diz que se você receber um elogio pelo que você fez, você perdeu o galardão. Um elogio. Obrigado, irmão Raim, por ter lavado a igreja ontem. Obrigado, irmão. Não, mas as pessoas querem. Elas querem receber. E você é obrigado, como fazer, entrar nessa vibe. Não, um bom serviço, ele é feito naturalmente, sem nada em esperar, porque isso é incondicional. É algo que não vem do estereótipo, é algo que vem de dentro, da santidade de Deus. Do DNA de Deus em nós, como nós citamos anteriormente. Amém? Terceira coisa, o combate às crises de identidade. Amém? Os combates à crise de identidade. Vamos lá. Por quê? O que é combater o combate às crises de identidade? O padrão do mundo. O padrão do mundo, às vezes, ele me eleva. Ele me molda, né? E aí eu perco a minha identidade cristã e começo a fazer aquilo que o mundo faz. É interessante que Romanos 12, verso 2, todo mundo conhece, diz assim: e não vos moldeis ao sistema deste mundo. Coloca aqui para mim, que eu creio que pode estar diferente. Olha lá. E não vos... coloca outra tradução para mim, irmão, a não ser a King James. Coloca a NVI, por favor.
A NVI vai dizer assim, presta atenção, ali está, se amoldem, colocar dentro do molde, né? Ficar parecido com o mundo. Amém? A NVI diz, aí também, a NVI fala a mesma coisa, coloca João Ferreira aí, qualquer uma das João Ferreira. Amém? Que fala que não fale a molde. Olha lá, e não sejais conformados com este mundo. Amém? Amoldar ao mundo, se conformar com isso. Eu vou fazendo as más conversações com roubos bons, e eu vou vivendo isso, e aí eu vou perdendo a santidade. Eu vou perdendo a minha identidade santa. E muitas pessoas estão assim, elas já estão tão amoldadas ao mundo, que é normal para elas viverem igual ao mundo. É normal para elas responder como o mundo. É normal para elas viverem uma vida mundana. É normal. E elas ainda arrumam justificativa para isso. Ah, não tem problema não, porque a Bíblia diz, a Bíblia não fala. João 15, 19 diz assim: se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesse a ele. Presta atenção. Então muitas pessoas aqui são amadas pelo mundo, porque vivem esse padrão, falam com esse padrão, e eles agradam dentro desse padrão, estão amoldados a esse padrão. E ele está dizendo, se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesse a ele. Entretanto não sois propriedades do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Andar na contramão do mundo. Ser santo é andar na contramão do mundo, é não identificar com o mundo. Então a identidade do cristão é santidade, é viver indiferente, é ser separado do mundo. E como você sabe que o cristão está separado do mundo? Quando as pessoas começam a te ver como uma ameaça. Quando as pessoas começam a olhar para você e ver que você é uma pessoa muito assim, padronizada. Tem alguma coisa errada nisso aí. Quando você começa a agradar todo mundo, é porque não há verdade em você. Quando as pessoas começam, a pessoa vem na igreja e todo mundo gosta da pregação, no sentido assim, de ficar emocionado somente. Claro que o cristão, ele quer ouvir coisas do céu. Quando ele ouve, ele fica alegre. Mas eu estou dizendo, aquela pessoa que está toda torta, ela tem que ser confrontada. Porque uma pessoa que está toda torta, chega na igreja, é isso que acontece na igreja. A pessoa é uma pecadora. Já aconteceu comigo. Fui orar numa igreja. Aí o pastor falou, até manifestou um demônio lá. O pastor falou, faz uma fila aqui, vamos orar. Aí eu fui orar pela irmã. A irmã veio com 2 fotos. E eu sempre fui o Espírito Santo de Deus naquela hora que me revelou. Eu olhei para uma foto e olhei e falei assim, irmã, quem que é esse cara aqui? Aí ela olhou para mim, que eu estava orando, a fila era muito grande, eu estava orando rapidinho. Aí ela virou e falou assim, esse aqui é meu namorado. Eu falei, e esse daqui? Esse aqui é o meu marido. Eu falei, mas não estou entendendo não. A senhora trouxe o adultério da senhora para eu orar por ele? Falei para ela. Falei, demônio, sai dessa vida agora, no nome de Jesus. Falei, quanto tempo a senhora está congregando nessa igreja? Falou, muito tempo. A senhora vem todos os cultos, toda a campanha, eu estou aqui, não perco uma. Tem muita gente assim, irmão. Estou falando uma coisa pesada, mas tem muita gente que está no pecado e isso é normal. A pessoa está totalmente fora dos padrões de Deus, está vivendo dentro do mundo e é normal. Ela perdeu a identidade cristã e vem na igreja e não sai confrontado. Vou dar um exemplo, as postagens, vamos falar alguma coisa mais leve. Aí vai falar, está mandando indireta para mim. Postagem. Tem gente que, por que você não pode ser ajoelhado orando? Amém? Ah, não posso postar isso, ou acho legal. O que você posta, fala o que está no seu coração, irmão. Isso é um fato. É o que está no seu coração que você quer viver. E muitas pessoas não entendem isso. O padrão, a identidade do cristão é promover o cristianismo. Mas você promove o quê? O mundanismo. Piadinhas, coisas que não tem nada a ver. Sua vidinha toda, e as pessoas estão vendo na internet a sua vida fora dos padrões de Deus. E se falar sobre isso, você fica chateado. Por quê? Porque você já está moldado aos padrões. Moldado. E existe o que? O combate. Obrigado. O combate a essa crise de identidade. Como que eu combato essa crise de identidade? Qual que é o combate? Então, primeiro eu tenho que entender a amizade do mundo. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra, e aqueles que são amigos do mundo é inimigo. Presta atenção nisso, irmão. A igreja hoje, ela quer viver no mundo e viver com Deus. Ela quer viver no mundo uma vida sem santidade.
Viver uma vida de santidade é viver uma vida separada do mundo. Tudo bem que nós entendemos, Jesus falou, não vos peço que eu tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas a amizade do mundo. Você reflete o padrão do mundo. As suas ações refletem o padrão do mundo. E você se tornou inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa chegar, presta atenção, e falar uma palavra para você vinda de Deus, se o próprio Jesus chegar aqui e falar que você está todo torto, errado, você vai ficar com raiva. Você não vai dar crédito. Você vai começar a agir, por exemplo, vou dar um exemplo. Pastor Fernandes vai ali, luta tanto por uma alma, ora, vai lá visitar, a alma é difícil, mas ele vai lá, ora, e Deus usa ele para poder trazer essa pessoa. Aí você é tão mundano que você passa aqui e despreza. Ah, mas Deus não salva. Não, ela pode ser sincera em outro local, sim ou não? Mas por causa das suas ações carnais. Vamos mais além. Às vezes o seu amigo, ele está precisando de uma orientação de Deus. Mas ele olha para você e vê uma pessoa carnal que nunca falou de Deus para ele, porque você está moldado aos padrões mundanos. Você se tornou inimigo de Deus. E aquele irmão da igreja está pregando, está tentando levar, tentando postar coisas de Deus para as pessoas, e você fica ali fazendo coisas contra Deus. Você se tornou inimigo de Deus. Você começa a viver uma identidade mundana. Já estou terminando, tá, gente? Aí você começa a entender isso. Como que eu combato essa crise de identidade? É a partir do momento em que eu vou para os pés do Senhor, ou para os pés do Senhor, e começo a clamá-lo, a orar a Ele. Senhor, me faça entender a santidade, me faça entender que eu sou santo, me faça entender que eu sou povo escolhido, me faça entender que eu sou do Senhor, me faça entender, me ajude a ser santo, a entender a santidade, pelo menos. Então, quando nós começamos, e essa nossa identidade santa, quando nós começamos a orar, ela deve ser visível aos outros. Você conhece uma pessoa que tem vida de oração? Você conhece uma pessoa que tem vida com Deus? Converse com ela 10 minutos, você sabe disso. Conviva com ela e você sabe disso. Porque o que ela falar vai apresentar a identidade dela. O que ela tenta viver, às vezes ela não consegue, mas ela tenta. E eu sempre digo que não é nas ações, é na mente. A pessoa está dizendo, cara, eu sou uma pessoa muito falha, mas eu estou tentando. E você está vendo que aquela pessoa está tentando. Agora você conversa com pessoas que a identidade dela é do mundo. Ela nem gosta de conversar sobre Deus. Eu faço isso. Nós fazemos uma roda aqui e começamos a conversar de Deus. E as pessoas vão lá para fora rir, conversar, vão correr. Os jovens principalmente vão fazer as suas coisas. Não senta para aprender. Eu amo desde mais novo, desde mais novinho. Desde quando eu não era da religião evangélica. Eu gostava de sentar para ouvir os mais velhos falar. Para aprender. Hoje os jovens não gostam disso. Não gostam de um papo de cristão. Você pode ver, presta atenção nas rodas que você se encontra. Quais são o papo? Para onde você orienta e direciona o papo? Para onde o assunto vai? Como que o assunto acaba? É assim que funciona. Esse é o problema. A sua identidade. Quando você tem a identidade de santidade, você quer falar de coisas santas. A boca fala que o coração está cheio, irmão. Qual foi a última vez que você sentou numa roda e falou de Deus? Culto ontem aqui, acabou 1h30 da manhã, o povo foi embora. Amém? E nós estávamos falando de quê? Quem estava na roda comigo? Quem levanta a mão aí? O Denison, quem mais? Nós estávamos falando do quê? O Gustavo. Estávamos falando de quê, Gustavo? De Deus, o Danilo, não era? Falando das coisas. E tinha gente que estava até incomodado com aquilo. Que não gosta. Verdade, irmão. Porque a identidade dele é outra. Está lá, é no mundo. Agora, se a gente estivesse falando ali, talvez, de outras coisas, outros assuntos, a pessoa estava ali no nosso meio ouvindo. E você pode prestar atenção. Jesus com 12 anos, onde ele estava, irmãos?
estava discutindo teologia no templo. Amém? 12 anos. Ah, mas Jesus era Jesus. Não, irmão, ele era homem também. Ele era 100% Deus, 100% homem. E a Bíblia diz: sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Então, quando eu sou santo, eu falo de coisa santa. E a minha identidade representa isso. Vamos finalizando, que eu estou acabando já. A identidade gera frutos. A prática da realeza. A identidade, quando eu tenho uma identidade santa, isso gera frutos. Andar como ele andou. 1 João 2, verso 6 diz assim: quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Então, se eu declaro que eu permaneço nele, eu devo andar como ele andou. Presta atenção, como é que você está andando, irmão? Você tem andado numa vida de santidade? Seja honesto, como ele andou? Ah, mas eu não sou Jesus. Não, ele está dizendo que deve andar como ele andou. E como que Jesus andou? Jesus passou por tribulações, por angústia. Um dia um pastor falou para mim, o pastor que eu mais amo nesse mundo, amava, né? Ele partiu. Ah, Jesus, ele nunca teve uma frustração assim, nunca andou. Falei, não, peraí, e o Getsemane? Angústia, que ele estava angustiado. Jesus teve sentimentos humanos. Presta atenção nisso. Jesus foi homem também. E ele falou: se eu venci, vocês também? E aquele que está nele é mais do que vencedor. Então eu posso andar como ele andou, sim. Mas o problema é que eu estou indo para outra direção. Jesus saía todo o tempo, ele saía para orar, era ou não era? Ele se retirava para orar, ele tinha uma vida de oração. Você tem vida de oração? Não! Então você não vai viver nos padrões de santidade. Você não vai, a sua identidade não vai gerar frutos. Então você anda como ele andou, tendo vida de oração. Luta. Há muito se faz violência para entrar no reino dos céus, e é só os valentes que se apostam. Você não quer, deixa eu te explicar uma coisa, a sua carne não quer orar, amém? Sim ou não? Não quer, então você tem que entrar em luta. Isso é guerra espiritual de verdade. Você entra em luta. Às vezes eu estou orando ali, eu acho que a minha esposa já viu, de manhã. Aí quando eu me pego 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu falo, mas eu não estava orando. É luta, irmão. Mas aí eu não consigo, eu vou parar, não, eu estou de novo. Não consegui acordar hoje, mas vou acordar amanhã. Amém? É luta, irmão. Eu começo a o quê? Eu começo a andar como ele andou. E isso, a minha identidade leva o quê? Leva a santidade. A uma identidade santa, quer dizer. Eu começo a manifestar frutos. Amém? E a identidade que gera frutos não é só obras, não, tá? Só para vocês entenderem. Porque se fosse só obras, os espíritas, eu ia ser espírita. Amém? Que fazem uma obra fantástica. Católico também, romano, faz uma obra fantástica. Né? Mas nós temos que olhar que não é só isso. Os frutos que eu estou falando também aqui é de Gálatas 5, 22, que fala de paz. Olha para o cristão de hoje, qual que é a identidade dele? Ele tem paz? Não. Paz, que paz? Como é que é a paz? Paz é o seguinte, não é o pombinho branco voando e sem guerra, não. Paz é a guerra acontecendo e você aqui com paz, em paz. Porque a paz não vem do exterior, a paz vem do interior. Alegria, o mundo está um caos, mas você tem alegria. Amém? Você tem, ninguém ama mais. Ninguém desenvolve mais um amor verdadeiro e incondicional, que independe do que as pessoas façam. Mas eu amo, porque o amor não vem de fora do que as pessoas fazem, vem de dentro, é uma promoção do fruto do Espírito Santo. Então, essa identidade santa, ela gera frutos, paz, e é o que talvez você não está tendo, paz. E essa paz, ela te traz esses frutos saudáveis, que te limpa, que te molda, que te constrói, ao qual você vai ser preenchido e vai estar bem com isso. Vamos correr, senão não termina. Então, o alvo final da identidade que gera frutos. Sem a santificação, ninguém jamais verá a Deus, ao Senhor. Então, a minha identidade é santa. E essa santificação, ela me leva aonde? Me leva a Deus. Eu vou chegando mais perto dele.
Não porque eu sou especial, nós falamos isso, mas porque Deus me escolheu para que eu vá e dê fruto. Deus me escolheu, me separou para que eu pudesse me relacionar com Ele. E todas as vezes que você pega um crente que não tem vida com Deus, vida de oração, essa pessoa está condenada. Por quê? Porque ela está proclamando que o sacrifício vicário de Jesus, que Ele morreu e rasgou o véu para que eu me relacionasse com Ele, para que eu tivesse intimidade com Ele, para que Ele fosse a coisa mais valiosa na minha vida, ela não se cumprisse ou não tivesse eficácia. Então uma pessoa que não é santa prega isso. Uma pessoa que é santa, ela é apaixonada. Ela se entrega totalmente. Ela anda em direção a Deus. A sua identidade é santidade. Por quê? Você olha para ele, identidade não é algo que eu declaro, ou que eu vou lá e faço, e coloco o nome que eu quero. É algo que Deus me dá, é o nome que Deus me dá. Você não se chamará mais enganador, Jacó. Você se chamará Israel, príncipe de Deus. Eu estou dando um nome para você, eu estou te dando essa condição de santidade. E nessa condição, eu começo a viver o alvo. Eu começo a viver para Deus. E por que muitas pessoas não estão vivendo para Deus? Porque perderam a santidade. Estão afundadas em um projeto mundano. Não tem mais vida com Deus. E muitos, não adianta essa pregação. A maioria das pessoas que estão aqui vão ficar para trás nesse ano de 2026. Não vão ter vida com Deus. A maioria das pessoas que estão aqui na igreja ainda não vão ter uma... Infelizmente, não é isso que eu quero. Pastor, eu queria que todos, a Bíblia diz todos fossem, sim ou não? Mas nem todos vão levantar e vão orar. Agora, nem todos vão levantar e vão orar arrependidamente, dizendo: Senhor, eu quero ser santo. Nem todos, ou talvez eles vão começar a orar hoje, mas talvez nesses 12 dias, mas talvez depois de passar os 12 dias não terão mais motivação para continuar tendo uma vida de oração, uma vida de santidade. Guilherme, pode vir aqui no centro, Guilherme, sumiu? Então esse é o problema. Agora, que seja um. Eu sempre falo, se esse um for, sou eu, amém? Que seja eu. Que seja um que queira ter esse relacionamento santo com Deus. Tenha essa vida com Deus, essa identidade com Deus. E aí você vai, naturalmente, a Bíblia diz que uma lâmpada ela não é colocada debaixo da cama, mas ela é colocada no alto para que ilumine toda a casa. E automaticamente você vai vivendo esse relacionamento com Deus. E eu te falo uma coisa, irmão, quanto mais perto você chegar de Deus, mais viciante se torna, mais você quer. Mais você vai largando, mais a sua identidade vai se moldando, mais essa separação vai sendo visível. Porque aí o ministério começa a crescer. Você começa a ter anseio por almas, por pessoas. E você começa a querer, não, eu vou arrumar uma forma para que eu evangelize. E você começa a perder. A tua própria família pode dizer para você: cara, você está ficando louco? Você vai largar tudo isso aí para poder pregar? Para poder fazer? Você está perdendo a sua vida? Não, eu estou ganhando minha vida. Amém? Porque a minha identidade, ela vem de Deus. É dada por Deus. É orientada por Deus. Amém? E Ele me leva onde quer. E aquela palavra que Deus orientou Pedro, se eu não me engano foi o Jada que falou dessa palavra aqui de João 21, que fala que você era velho, você ia onde você queria. Claro que você falou sobre Satanás querer cirandá-lo, né? Mas no contexto, mais à frente ele vai dizer assim, ó, quando você era moço, você se lavava, tomava um banho e você ia onde você queria ir. Mas quando você for velho, outro te cingirá. O que significa isso? O Espírito Santo de Deus te cingirá, irmão. O Espírito Santo de Deus te limpará. O Espírito Santo de Deus te santificará e te levará aonde você não quer ir. Então nós não vamos aonde nós queremos. Nós vamos aonde Deus nos leva. Amém? Nós não fazemos o que queremos. Isso é ser santo. O próprio Jesus falou: eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Essa que é a questão de ser santo. Essa que é a questão de ter uma identidade.
Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos orar. E você pode dizer assim: Deus, eu tenho essa santidade. Por que você tem, irmão? Presta atenção. Ele ganhou isso na cruz. Você não precisa pagar nenhum preço a mais. Eu preciso bater nas minhas costas. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Eu preciso pagar uma penitência. Não! Eu preciso ir lá em Trindade. Não! Você só precisa falar: Senhor, me ajuda. Eis-me aqui, Jesus. Me conduza, Deus. Mas você para um pouquinho. Antes de falar isso, tem muita responsabilidade, meu irmão. Porque os personagens bíblicos, eles não foram escolhidos para serem pessoas abundantes. Não. Pedro aparece para um homem e diz assim: vai lá até Paulo. Eu escolhi para que ele sofresse por amor do meu nome. E muitas vezes nós sofremos sim, porque queremos fazer a nossa vontade, mas o Espírito Santo de Deus nos orienta a outra, ou nos leva a outro local. Então, antes de você falar: Senhor, me dê santidade, pense nisso. Você está sendo moldado, transformado pelos padrões de Deus. Mas, Senhor, nós não podemos viver numa igreja que não salva, que não tem uma caminhada ou uma visão na salvação. Uma igreja onde a palavra é amena, é superficial, onde não há pessoas transformadas, pessoas que te encontram, Deus. Nós queremos estar em um lugar, Senhor, que não precisa ser grande, mas onde as pessoas realmente exerçam esse verdadeiro amor que não vem de nós, a nossa mentalidade e o intelecto, mas que vem do Senhor. Que um ou outro se admoesta nesse amor, porque são salvos. Então, Senhor, levanta pessoas nesse lugar salvas, Deus. Pessoas cheias do Senhor, Jesus. Levanta pessoas santas nesse lugar, Senhor, que pregam a Tua mensagem, Deus, que não se amoldaram à conformidade desse mundo, aos prazeres deste mundo, Senhor. Levanta nessa igreja, Senhor, jovens como os apóstolos, Deus. Levanta nessa igreja jovens que verdadeiramente encontram o Senhor e promovem a santidade do Senhor através das suas vidas, Deus. Nos dê uma identidade cristã, Senhor, onde nós podemos olhar para o Senhor e não covardemente, como Isaías na sua primeira fase, dizer: Senhor, eu sou um pecador, um homem de puros lábios. Não, mas nós conseguimos olhar e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, porque somos santos, não porque somos especiais, mas porque o Senhor morreu na cruz, para que eu pudesse sair do reino das trevas, Deus, e fosse levado para o reino do seu amor, Senhor, para que eu possa viver, Senhor, essa santidade, viver a plenitude do Evangelho, sacerdote real, nação santa, Deus, povo escolhido pelo Senhor, Deus. Que nós possamos viver a profundidade da manifestação da santidade, Deus. O DNA em nós, Senhor do Senhor. A Tua palavra diz que nós somos co-herdeiros com o Senhor, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E que nós podemos entrar na Tua presença com ousadia, Deus, e te chamarmos de Pai, Senhor. Te chamarmos de Pai, Deus. Santidade, Deus, é o que nós pedimos essa noite. Santidade, Deus, é o que nós clamamos essa noite, Deus. O Senhor já nos santificou na cruz. O Senhor já nos separou na cruz, Deus, mas essa pessoa ainda é escrava, Deus. Ela é escrava da sua mentalidade, essa pessoa está moldada, Senhor. Então a nossa luta não é contra essa pessoa, mas nós entramos agora no mundo espiritual, Senhor, e nós começamos a orar, repreendendo todo demônio, todo traço maligno que tem colocado no coração dessa pessoa engano, que tem escravizado essa pessoa e levado ela para as trevas, Deus, e impedido ela do relacionamento com o Senhor.
Tem perdido, Senhor, a experiência de viver uma vida, um relacionamento como filho. Tu és santo, Deus. Santo, declare isso. Santo, Deus poderoso. É santo, santo, santo. Santo Deus. Santo. Nós entramos na tua presença, Senhor, sem reserva, meu irmão. Entra na presença dele essa noite, porque ele se santifica, meu irmão. Não há outro lugar onde queremos estar. Não há outro lugar onde podemos ter uma verdadeira adoração, Deus. É santo.